Olá, pessoal. Sejam todos novamente bem-vindos a mais uma aula do professor Alan. E hoje estamos aí com a turma de técnico em eletrônica, com você de programação de dispositivos e sistemas eletrônicos. E aí, neste caso aqui, o professor Alan, hoje é a nossa primeira aula do dia 25/7/2024. Eu vou estar explicando aí as situações de aprendizagem para vocês e também passar parte do conteúdo, ok? Vamos aguardar alguns minutinhos para estar dando continuidade nas atividades. Novamente, muito obrigado pela sua presença.
Pessoal, sem mais demoras, dando continuidade aí nas atividades. Então, nós temos aqui uma, duas, três atividades, situação de aprendizagem 3 e 4 aqui, né? Essa UC aqui se encerra no dia 23/8/2024. E aí vocês veem aqui, ó, em situação de aprendizagem, nós temos a primeira situação de aprendizagem, temos a folha de resposta, temos aqui a folha de resposta da atividade 2, temos também aqui a situação de aprendizagem atividade 3, situação de aprendizagem 2, que é da parte presencial, tá bom? Temos situação de aprendizagem 3 e temos aqui a folha de resposta da situação de aprendizagem 3, atividade 1, e temos aqui a parte onde você vai enviar, ok? Temos a folha de resposta da situação de aprendizagem 4, certo? E o envio da atividade 4, beleza? Então, temos bastante atividades aí para serem feitas, né? Lembrando que essa aula fica gravada e disponível aqui na plataforma. E qualquer dúvida para desenvolver as atividades, pode mandar mensagem aqui na plataforma para o professor Alain, ou então também envia sua mensagem pelo WhatsApp aí, professor Alain vai estar acompanhando você. Não deixe de fazer as atividades, ok? Certo? Aí aqui, pessoal, o que a gente vai estar fazendo? O professor Alain preparou aí uma mega aula para vocês aí, certo? Explicando parte do conteúdo para vocês, né? Tudo passo a passo, né? De uma forma bem clara, mas se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o professor Alain. Então, aqui, ó, nós temos aqui a nossa UC, que é Programação de Dispositivo de Sistema Eletrônico. Tá aqui, ó. Minimizar aqui, que fica melhor, né? Então, programação aí, né? Certo? De dispositivo de sistema eletrônico. Nós temos aí a atividade 1. Nossa primeira atividade, né? Como primeira tarefa, você deverá, certo? Elaborar um fluxograma, lá daquela época do fluxograma que você aprendeu, aquele passo a passo, certo? Mas mesmo assim, o professor Alain vai estar aí passando, fazendo a revisão para você sobre o fluxograma, tá bom? Então você imagina que nós temos dois interruptores, né? Só que aí agora é na parte eletrônica, tá, pessoal? O interruptor da parte eletrônica é aquele knob que a gente chama, aquele botãozinho lá que aperta liga e desliga, certo? E aí você tem um LED que vocês já estão acostumados, vocês já ligaram o LED, né? Já fizeram aí circuito do dimmer e tudo mais. Ao pressionar um interruptor, o LED será ligado e ao pressionar outro interruptor, o LED será desligado. Ou seja, eu tenho dois botões e um LED. Ao LED você pode escolher da cor que você quiser, né? Certo? Aí o detalhe é o seguinte, você vai ter dois botões, um vai acender o LED e o outro vai apagar o LED. Muito fácil o programa, né? Bem legal, só que aí para você aprender a fazer isso aí no microcontrolador, ok? Você não vai fazer só ali no acionamento ali que vocês já conseguem fazer. Você pode fazer no microcontrolador para vocês começarem a trabalhar a parte do microcontrolador. E um microcontrolador legal aí que eu indico para vocês é o Arduino. Então nós temos o Arduino, né? Uno, que é o mais simples que tem e tudo mais. E aí, se você quiser uma parte mais avançada, você pode comprar aí o Mega. Aí o Mega, né, ele já é mais completo, já tem um kit maior e tudo mais. Todos eles aí você encontra na internet, você compra aí por um preço totalmente acessível. E é bom que você compra e já vem com os kits. E as programações também você tem disponível na internet, tem disponível também no curso que você aprende e tudo mais. Então, na nossa tarefa, a gente vai ter que fazer um fluxograma, certo?
que ele tem que ser apresentado considerando a simbologia. Ou seja, você vai ver lá, o pessoal lá vai mostrar para você o círculo, que significa aí que pode ser o início, o final, certo? Temos sistemas de decisão. E aí tem uma parte do inglês básico, né? Que ele vai se assistir a aula do professor Alan, tem que aprender aí o inglês básico. Então, por exemplo, você vai ver lá if. If significa se. Aí você vai usar se, entendeu? Né? Exemplo, vou montar um fluxograma lá domingo. Domingo de manhã só me chamou. Então é o seguinte, ó. Então é o seguinte. Domingo, você acordou, mas aí você tá lá no Rio de Janeiro, certo? E aí você acordou, que próximo passo, tal, né? Não sei vocês, né? Eu escovo o dente, bebo uma água, tal. Aí o que que você vai fazer? Você pega, vai decidir se vai pra praia ou não. Então, por exemplo, se estiver chovendo, você não vai pra praia. Você fica em casa, vai ler um jornal, uma revista, assistir um filme, entendeu? Certo? Se não estiver chovendo, o que que acontece? Você vai para a praia, enfrenta um trânsito lascado, certo? Mas vai chegar lá na praia, tranquilo e calmo, beleza. Depois você retorna para sua casa, né? Ou lá na praia você pode almoçar também, né? Almoça, tal, né? E aí, você retorna para sua casa, depois, né? Janta ou faz um lanche e vai dormir. Ao contrário, você pode fazer o seguinte: além de você ver o jornal aí, né? Você pode assistir um filme aí, certo? E ficar descansando em casa. Então, nessa parte aí que eu falei para vocês, totalmente dá para você montar um fluxograma. Na verdade, quando você aprende programação na parte tanto de automação como da parte eletrônica, você leva para o seu dia a dia. Então, você aprende a fazer uma pré-programação aí das coisas que você vai fazer aí. Você programa o seu caminho. Às vezes, se, vamos dar um exemplo, o pessoal lá está vindo aqui para o serviço. Ó. Aí acontece o seguinte, ó. Tem um setor aqui que a gente chama aí, por exemplo, eu estou indo para o setor central, certo? E aí tem um setor que é uma via única que a gente tem que ir para o setor central. Aí, vários carros, várias motos, né? Só que o que que eu tenho na minha programação aqui na cabeça, aqui, no HD do professor Alan? Quando a via tá totalmente lá cheia, eu tô chegando lá, certo, na via. Aí tá cheio de carro, cheio de moto, o que que eu faço? Aí, à direita tem, né, uma entrada. Aí eu entro, contorno lá um prédio e saio lá na via, certo? Quase que no final. E aí eu não preciso pegar essa fila gigantesca de carro. E aí eu consigo ganhar aí uns 10, 15 minutinhos no trânsito. Entenderam? Certo? E agora, se a via tivesse livre, o que que eu fazia? Não pegava o atalho. Vou direto, né? Certo? E chego no horário tranquilo. Beleza? O fluxograma deve ser apresentado considerando a simbologia adequada, conforme o professor Alan vai demonstrar para vocês, e você pode também fazer aí o acesso na internet e também no livro didático que fica disponível na plataforma. O fluxograma deve ser apresentado considerando aí a simbologia adequada, conforme apresentado no livro didático, com elaboração manual ou utilizando aí um software editor de texto. Então, nós temos vários softwares aí que você consegue fazer o fluxograma. Dito isso, o professor Alan vai um step by step para vocês aí, passo a passo para vocês aí, como que se desenvolve um fluxograma. Então, através dos fluxogramas, é possível você visualizar os seguintes aspectos. Quais operações são realizadas na organização, na empresa, onde, quem e como são realizadas as operações,
Quais são as entradas e saídas no fluxo do processo? Qual é o sentido, rumo, segue as informações? Quais são os recursos gastos neste processo? Qual é o volume de trabalho desprendido neste processo? Qual é o tempo de execução, o tempo do desenvolvimento parcial ou total? Visão sistêmica de todo o processo. E aí nós temos uma notação para desenvolver o desenho aí, né, do nosso fluxograma. Exemplo, quando você vê um desenho lá oval, ele representa que é um início ou fim, ok? Retângulo representa processos ou ações. Exemplo nosso aí, ó, como ligar e desligar o LED, beleza? Certinho que a gente tem que fazer na tarefa. Losango representa uma decisão, como verificar se o interruptor está pressionado ou não. Entenderam? Setas indicam o fluxo do processo. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para baixo, vai para cima. Então tá aí, ó. Início. Tá vendo aí, ó? Certo? Decisão. Você vai ver que quando a gente montar nosso fluxograma, ele tá assim, ó. Decisão. Vai para a direita ou para a esquerda. Ok? Beleza? Processo. Então tem um processo, né? Processo pré-definido. Operação manual. Às vezes tem operação manual e tem operação automática, tá, pessoal? Que é bastante utilizado hoje em dia, principalmente na indústria. Você vai ver que nós temos a parte tanto manual como a parte automática. Conector, que conecta aí vários equipamentos, máquinas e equipamentos na parte eletroeletrônica. Documento, informação, preparação, entrada manual ou automática, exibir. E aí eu vou passar aí para vocês aí, né, um exemplo de um fluxograma. Por exemplo, domingo, início, acordou, tomar café. Dia de chuva, sim ou não? Sim, você vai ficar em casa, ler um jornal, ir ao cinema, fazer uma refeição, ir dormir, enfim. Não, não está chovendo não? Então, vou à praia, depois ir ao cinema, fazer uma refeição e dormir, enfim. Tá vendo aí que nós temos início, acordar, tomar café, sistema de decisão, não é? E finaliza lá no final, ok? Agora um exemplo aí de aplicação aí de programação na nossa área já, tá? Então nós temos aqui, ó, escreve no display de 7 segmentos, que é um display comum que a gente utiliza. Variável, né, é 1, nós temos 1 e 0. Se sim, desligar o display, desliga ou habilitar 1, carrega barramento de dados, ligar o display 2, variável igual a 0. Se não, desligar o display 2, desligar ou habilitar o 2, carrega o barramento de dados, ligar o display 1, variável igual a 1, fim. Isso é uma loja de programação de 7 segmentos, né? Que é aí adaptado de Souza e Lavina, né? 2005, ok? Esse aí é um fluxograma
que nós utilizamos na parte aí de escrever aí, né, a parte do display de 7 segmentos. Então, na nossa situação de aprendizagem 1, vamos dar um exemplo. Nós temos aqui, ó, início, estado inicial, aguardar a ação, interruptor 1 está pressionado, sim ou não? Interruptor 2 está pressionado, sim ou não? Voltar, aguardar a ação, repetir o processo até o fim. Ou seja, início eu já falei para vocês como é que faz, certo? E aí você tem uma tomada de decisão. A pergunta é, o interruptor está ligado ou desligado? Você está mandando o LED acender ou apagar, certo? Então você tem que pegar essas informações, né, de acordo com o que o professor Alan passou e colocar aproximadamente num fluxograma bem parecido com esse daí, ó. Ok? Agora, partindo para a atividade 2. Devido ao seu desempenho, que foi ótimo, né? A expansão da empresa Vento Frio, SA, e a oportunidade, né? Te dá a oportunidade gerada para profissionais da área de eletrônica. Você foi promovido ao setor de engenharia 1, responsável pelos projetos feitos conforme a solicitação do cliente. Bem, agora você será supervisionado pela engenharia e o primeiro projeto no qual você é responsável será para uma grande indústria de eletrônica embarcada, a LTT Eletrônica. A empresa solicitou o fluxograma e a programação de um processo de um acionador e desacionador de LED. Atividade 2, então, o cliente solicitou que seja realizada uma programação manuscrita em português e a programação deve ser desenvolvida e entregue em um software de edição de texto. Então, por exemplo, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá, ó, baixar o software MPLAB XIDE, ou seja, que é um ambiente de desenvolvimento integrado aí do MPLAB, que é um programa, um software, né, que a gente fala, altamente configurável, que incorpora ferramentas aí, né, da parte de eletrônica, né, onde você pode aí fazer diversos circuitos com microcontrolador e assim sucessivamente. Aí, o professor Alan vai mostrar para você onde ó, esse espaço aqui, vou mostrar para você na atividade lá no site. Então, você abrindo lá, ele vai aparecer assim, ó, você quer baixar o programa, o software, para o Windows, Linux ou Mac, certo? Aí, neste caso aí, no meu caso é o Windows, né? Aí eu clico em Windows e faço aí, né? Baixo o programa e instalo ele e faço o desenvolvimento. Tá vendo aí, ó? Tá baixar o software, né? MPLAB, né? Aí eu baixei, tá vendo aí, ó? E aí você desenvolve aí um modelo aí, por exemplo, neste software, você consegue colocar aí LED no estado desligado, enquanto verdadeiro, se o interruptor pressionado, LED liga, LED estado ligado. LED interruptor 2 pressionado, o LED vai fazer o quê? Desligar, certo? LED estado desligado. Esperar pequeno intervalo de tempo para evitar leitura errada, né? Ok? Certinho? Aí eu vou ensinar para vocês como é que vocês chegam nesse software aí, ó. Então aqui vocês veem. Aí depois eu vou mostrar também outro software, tá bom, pessoal? Então vocês veem aqui, ó, conteúdo do curso, ó, vai entrar.
E aqui ele vai estar explicando tudo para vocês, ó. Aí aqui você vai ver, ó. Deixa eu ver se ele amplia aqui, ó. Aí, ó, ampliou, legal. Então aqui, ó, MPLAB IDE, tá vendo aqui, ó? E aí aqui tá aqui, ó, para encontrar o MPLAB IDE, você vai clicar aqui, ó, certo? E aí você clicando aqui, ele vai fazer todo aquele processo que eu falei para vocês, certo? Aí você vai baixar o programa e tudo mais, vai pegar, aí baixa por completo, aí você pega e instala na sua máquina e consegue desenvolver aí a tarefa. Mas o professor Alan, o que que ele faz? Eu já utilizo um software há mais tempo, ok? Que eu indico para vocês também, que é um software já mais fácil de se trabalhar, que eu acho, né, na minha opinião. Mas vocês ficam ao critério de vocês, tá bom? E aí, que software é esse aqui, ó? Aqui, deixa eu entrar aqui, ó. O software é esse aqui, ó. Tinkercad, ok? Tinkercad.com. Tá vendo aqui? Certo? E aí você já trabalha direto com Arduino, né? E já desenvolve aí a prática que você quer, já simula e tudo mais, ok? Certo? Então, tem esse software aqui, ó. Às vezes, se eu não estou enganado, tô com ele aberto aqui, ó. Aí, tá vendo o software aqui, ó? Aí você tem a descrição, né? Do código, beleza? Dando exemplo aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Aqui é o início do nosso programa, tá, pessoal? E aí você tem a chave aqui, tá vendo aí, ó? E aí, o que que você faz? Tem colchete, tem parênteses, e aí você vai aprendendo. Então, o pino mod, pino mod, pino mod. O que é esse pino mod? Ele vai indicar os números de onde é que tá ligado, certo? Por exemplo, vocês estão vendo aqui que tá 2, 3 e 6. Então, 2 input significa entrada. Então, o 3 é a entrada e o 6 é a saída. Provavelmente esse 6 aqui é o que? O meu LED, que eu estou colocando para ligar, ó. Certinho? Aí, continuando aqui, ó, nós temos aí, né, para dar continuidade, botão, a minha variável booleana, que vai receber 0, 1. Então, aqui, ó, botão 1, eu tenho aqui, ó, leitura do digital, 2. Então, nós temos aqui, ó, entrada 2 e 3. Tem os dois botões, tá vendo? Dois botões, botão 1 e botão 2. Se o botão 1 estiver alto, estiver ligado, né? Escrever na saída 6, que é o LED, hard, que é o quê? Ligado. Se o botão 2 estiver ligado, escrever na saída 6, baixo, ok? E aqui tem aí, né, a nossa finalização do nosso programa. E aqui está a nossa montagem, ó. Na montagem, aí eu falo para vocês, ó. Então nós temos aqui, ó, saída, que é o nosso LED, ó. Saída, qual que é o número? 6. Tá vendo aqui? E aí nós temos os 5 volts, que é para ligar, né? Nós temos o GND, GND é o terra, tá, pessoal? Certo? Então nós temos aí como entrada, vocês viram lá na nossa programação, nós temos a entrada 2 e 3, tá vendo aqui, ó? Entrada 2 e 3. Saída, saída 6. Saída 6 é o que liga o LED, ó. Fácil, né? Certo? Lembrando que a entrada na nossa programação é chamado de input, certo? E a saída é o quê?
output. Então, entrada, input, saída, output. Beleza? Certinho, galera? Legal. E aí, dito isso, então nós temos aqui, ó, voltando aqui para... Aqui neste caso, você vai clicar nesse link, vai acessar a sua lá na internet, lá você faz o seu cadastro, coloca para a parte gratuita, né? Certo? E aí você tem a possibilidade de fazer a montagem, você coloca lá novo circuito, faz a montagem e a simulação. Vou mostrar lá para vocês também, tá bom? Só voltando aqui para a aula. Então, explicando aí a atividade com a programação do microcontrolador. Nesse caso, é o microcontrolador Uno, que é do Arduino. Nós temos tanto o microcontrolador Uno como o Mega e outros tipos de controladores, ok? Um dos mais utilizados aí é o microcontrolador Uno, que é de fácil programação, né? Que está sendo utilizado até na parte aí do ensino médio e tudo mais, e está na parte de ensino superior e pós-graduação, ok? Então, tem uma linguagem mais fácil de se trabalhar. Mas, se você quiser trabalhar com qualquer software, não tem problema. O negócio é você desenvolver a atividade. No nosso caso, o professor Alan aqui está mostrando para vocês de um botão. Então, fazendo um passo a passo. De um botão aqui nós temos ó, a alimentação. Power é a alimentação, tá, pessoal? Então, explicando passo a passo para vocês, aqui nós temos a nossa alimentação. Ó. 5 volts é o positivo, GND é negativo. Aqui vocês já estão acostumados, que é o resistor, aqui é o botão, beleza? E aqui é a nossa saída. Saída é o LED, ó. Tá vendo? E aí nós temos aqui que é o número 6. Vocês conseguem ver aí? Espero que sim, né? Então aqui é a saída 6, ok? Certinho? E aí fazemos uma programação para, né, fazer o acionamento do nosso LED. Só que a tarefa, a gente tem que ter um botão para ligar e um botão para desligar. Então, no caso aí, ó, desse botão aí, ó, quando você pressiona, ele liga, pressiona e desliga, tá vendo aí, ó? Agora nós temos aqui dois botões, tá vendo? Um botão é acionado para ligar e o outro botão para desligar. Nesse caso, você vai ver, ele é bem facinho, pessoal. É muito fácil. Neste caso aqui, olha lá, ó. Aqui é alimentação, ó. Olha lá, ó. Doce, doce, doce como mel. Facinho. Olha lá. Positivo, não esquece. Positivo na eletrônica a gente usa o vermelho. E o preto? Preto é o negativo. Entendeu? Certo? Se você pegar lá no carro, lá na moto, do seu pai, de sua mãe, seu, né? Você vai ver que o vermelho da bateria lá é o positivo. E o preto é o negativo. Certinho? Então aqui, ó, nós temos os resistores. Por que resistor, pessoal? Você tem que limitar a corrente, senão dá problema, né? Pode queimar. Temos os nossos botões, ó. E aqui é o LED, ó. Tá vendo o LED? O LED é ligado com o resistor para limitar a corrente, porque senão ele queima. Certo? Por quê? Porque ele é um equipamento bastante sensível. Ok? Então, nesse caso, repetindo, nós estamos com o microcontrolador Arduino. Fácil de encontrar, a maioria das escolas todas têm, beleza? Tem outro microcontrolador também, tá? A gente tem microcontrolador PIC, da Tapu, tem vários tipos da Texas, né? Certo? Tem vários tipos de microcontrolador, ok? Certo? Pessoal, mas fica falando microcontrolador, dá um exemplo aí. Vou dar um exemplo do que eu gosto, né?
Eu gosto de tomar café. Aí você já viram aquelas máquinas de fazer café? Você vai lá fazer exame de sangue, vai num lugar assim onde tem, para lugar, dentista, por exemplo. Diversos locais aí tem aquelas cafeteiras automáticas, já viu? E aí você já viu que você aperta um botão lá, aí faz cappuccino. Aperta outro botão, café com leite. Aperta outro botão, é expresso, pequeno, expresso, médio, expresso, grande. E assim vai, né? Então é o seguinte, é isso aí. Então você imagina que o microcontrolador, você faz uma programação no software. Aí nós chamamos de hardware e software. Software é onde você faz a programação, pessoal. Programa, tal. Aí você fez a programação, o que que você faz? Você conecta o cabo aí, ó. Tá vendo o cabo conectado aí, ó? Conecta o cabo aí na plaquinha e vai fazer o quê? Você aperta lá, download. Aí, ó, tem que aprender o inglês básico, ó. O inglês é fácil, mas você fica complicando. Download, ou seja, down para baixo, load, carregar, ou seja, vai pegar o programa do computador, tchum, ó, o efeito sonoro, tchum, e vai jogar aí nessa placa, ó. Então você fez uma programação, vai fazer o download dessa programação que você fez e jogar aí na placa. Qual a programação, professor? Essa programação aí do lado aí, ó. Tá vendo aí, ó? Professor, então quer dizer que o senhor ensinou que input é entrada e output é o quê? É isso aí mesmo, saída. Input é entrada e output é saída. E read, o que que é o read, professor? É leitura, é ler. Então ele vai ler aqui, certo? Botão 1. O botão 1 apertou o botão 1 e tem um botão 2, certo? E aí nós temos aqui 2 e 3, tá vendo? 2 e 3 é da nossa placa lá, ó. Certo? É da nossa placa, tá vendo aqui, ó, 2 e 3? Tá vendo? Ó? E o 6, o que que é o 6? O 6 é o que vai ligar o nosso LED, então ele é saída, ok? Então tá vendo? 6, output. Olha lá, ó. Lembra que eu falei que output é saída? Então, input é entrada e output é saída. E aí nós temos dois botões, um botão para ligar e um botão para desligar. A maioria das máquinas e equipamentos funcionam dessa forma, para não dizer 90%, né? Então, é um botão para ligar e um botão para desligar, ok? Certinho? E aí, isso aqui você leva direto para sua vida, ó. Se o caminho estiver difícil, não tem problema, você vai para o outro lado, certo? Se o caminho estiver ok, você segue. Beleza? Certinho? Então, direto a gente trabalha isso da programação com o nosso dia a dia. Se, talvez, né? Certo? Quando, else, e aí vai. Aí você vai aprendendo aí, professor Alain, o básico aí de inglês, ok? É só o básico mesmo. Então, input, entrada, output, saída, run, né? Que é o ligar o nosso. Em inglês é utilizado para correr, mas nós utilizamos para ligar, run, e stop. Stop é para parar, entendeu? Que é para desligar a máquina, né? Então aqui na plaquinha aqui, ó, você pode ver que nós temos algumas coisas em inglês que você já vai aprendendo. Então nós temos power, que é energia, que é para ligar. A GND é o ground, só lembrar lá do gato, ground. Ground é o que que é? Negativo. E aqui nós temos aí positivo 5 volts e 3 volts, 3,3 volts. Tem o reset, que é para resetar tudo, né? E nós temos aqui analógico, ó, tá vendo? Ó? Analógico, aí não cabe escrever input, aí escreveu 1, certo? Então, quando você tem in aqui, certo? Nós temos aí, né, analógico. Então, é a entrada analógica, ok? Certinho? Aqui nós temos a parte de alimentação.
e é bem legal de se trabalhar com esse Arduino, onde você vai, se você gostar de programação, você vai ver que tem várias programação que a gente utiliza aí na internet, que tem a possibilidade aí de você brincar aí e montar diversos circuitos aí para você, para sua casa e assim sucessivamente. Como assim, professor? Por exemplo, você pode pegar esse Arduino aí e colocar aí para ligar e desligar a sua casa aí, ó, com a palma. Ou chega lá igual o Tony Stark, liga a luz, desliga a luz, certinho? Beleza? Você pode automatizar sua casa com o Arduino. Só que o Arduino, pessoal, ele é uma plaquinha e tudo mais. Se você é do estado de Goiás, de Goiânia, mas se você não for também, sua cidade, seu estado também deve ter. Se você é do estado de Goiás, Goiânia, o que você vai fazer? Você vai no centro aqui. Nós temos aí uma avenida aí no centro aí que é só na Avenida 68, onde é só eletrônica. O que você vai fazer? Você vai comprar uma caixinha de plástico. É um PVC bem rígido, certo? Onde você coloca essa plaquinha do Arduino, vai fazer o furo lá. Tem umas que já vem com furo. E aí você pega e vai fazer lá a ligação dos equipamentos que você quer e o Arduino fica protegido. Por quê? Porque ele não é fabricado para estar no meio ambiente assim externo, com poeira, com líquido, entendeu? Certo? Então, essa plaquinha ela tem que ir dentro de uma proteção, porque senão ela vai ficar exposta e pode estragar os componentes dela, certo? Então, vai fazer a montagem e tudo mais, tem que guardar ele no recipiente e aí, para uma parte legal, é você ir na loja eletrônica e comprar essa caixa aí, você coloca ele dentro dessa caixa aí. E aí, se você quer colocar uma coisa mais legal ainda, você coloca um cooler, que é um ventiladorzinho, né? Certo? Onde vai ventilar aí internamente aí. Na hora que ligar, vai ventilar e deixar bem refrigerada aí a placa, porque o circuito eletrônico também ele tem uma certa variação com temperatura. Então, se a temperatura é muito alta, às vezes dá um certo problema aí nas características do circuito eletrônico. Dito isso, então, nós temos aqui a atividade 3, só que antes de ir para essa atividade 3, que ainda dá tempo, eu vou lá no software lá, ó, e vou fazer uma simulação para você aqui, ó. Então, nós estamos aqui no software, tá vendo aí, ó? Temos os dois botões, os resistores, temos o LED, já tá ligado aqui a minha plaquinha e tudo mais, né? Certo? Aí, eu tenho aqui, ó, parar a simulação e iniciar a simulação, tá vendo aqui? Iniciei a simulação, você pressiona o botão aqui, ó, ligou o LED, tá vendo? Pressiona o outro botão, desligou o LED. Pessoal, é simples? É, só que aí é o que a atividade está pedindo, né? Certo? Então, a atividade está pedindo para você colocar um botão para ligar e um botão para desligar. Fácil, fácil, fácil. Doce, doce, doce como mel. Então, aqui, ó, você vê que é bem facinho de você fazer, fácil de você montar, certo? Por exemplo, se você tiver comprar aí o kit do Arduino, vem completinho, certo? E outra coisa, isso aqui é tudo barato, ó. LED é barato, resistor é barato. Esses botões aqui é mega barato também. O Arduino eu não sei quanto que tá não, mas baratinho. O Arduino é barato, certo? Você compra aí, né? Compra o Arduino, você não vai se arrepender. Aí você faz várias programações aí que fica disponível para você. Você vai ver que isso aqui é facinho para você fazer. E outro detalhe, esses códigos aqui direto também você consegue encontrar aí disponível para você, ok? E aí você baixa o programa no seu computador, onde você vai estar trabalhando. Aí você fala, professor, mas eu não gosto de baixar programa nem nada, não. Aí você vai trabalhar online, entra nesse software aqui, certo? E aí, é uma das grandes vantagens que a gente tem hoje em dia, que às vezes você vai baixar um software para o seu computador, e o seu computador vai virar uma carroça, né? Ou seja, né? Não vai nem
vai ter maior dificuldade para iniciar e desligar também. Para isso, você pode trabalhar com software online, ok? Então, fazendo a simulação, botão para ligar e botão para desligar, certinho? E aqui, voltando aqui para a nossa aula, isso aqui foi no software, né? Então, nós temos aí a parte agora da atividade 3 aqui, ó. Essa atividade aqui, pessoal, aí, ó, devido ao seu alto desempenho aí na empresa Vento Frio, certo? Agora você será supervisionado aí, né, pela engenheira Yasmin e o primeiro projeto, você é responsável, né, na grande indústria aí, e a empresa solicitou o fluxograma e a programação de um processo acionador e desacionador de LED. O cliente, então, solicitou que seja realizada uma programação na linguagem C, que é essa aí, que a gente está demonstrando para vocês, e a programação deve ser desenvolvida e entregue em qualquer software, sem problema, ok? E aqui nós temos aí, ó, acionador e desacionador do LED, ou seja, o LED vai acender, igual o professor Alan está demonstrando aí na figura para vocês, certo? E vai apagar também, como está demonstrado aí na figura. Se você quiser colocar um botão para ligar, para desligar, e assim sucessivamente, ok? Lembrando, pessoal, que nós temos diversos softwares, diversos microcontroladores. Uns são mais fáceis de trabalhar, outros são mais difíceis, mas temos aí uma programação que é bastante utilizada. Exemplo, eu dei exemplo aí da máquina de café, mas nós temos outro exemplo. Por exemplo, você vai no shopping, aí você vai ver se você chegou lá no shopping lá, aperte o botão ou passe a mão aqui no sensor, certo? E aí, para emitir o ticket. Aí emite o ticket, certo? Seja bem-vindo ao Shop Top da Galáxia. Aí você vai lá, gasta seu dinheiro, depois você pega aí esse ticket, vai lá e paga o valor do estacionamento. Exemplo, R$ 7. Na hora que você vai sair, você pega, insira o ticket no local indicado. Aí você pega, ou seja, essas vozes aí, esses comandos aí, a gente deixa pré-programado, ok? Quando tem um sensor que identifica que tem alguém ali, já vai fazer o acionamento aí de acordo com a nossa memória, ok? E aí você vai colocar o ticket, ele vai mandar o comando para abrir a cancela, né? Certo? Seja ela horizontal ou vertical. Abrindo aí essa cancela, aí fala para você assim, ó, muito obrigado pela sua presença, certo? Deixa uma mensagem lá que você quiser e pronto, acabou. Aí, às vezes, tem muitos alunos que estão iniciando na programação, tem uma certa dúvida aí, né? Nos nomes. Aí o professor Alan colocou aqui para explicar para vocês. Então, por exemplo, está escrito assim, setup. Quando você vê o setup lá, certo, na nossa programação, ó, esta função é chamada, né, quando, né, o programa começa. Aqui definimos, então, o pino do LED como uma saída, por exemplo, pin mode, LED pin, output. Output é saída. Outro exemplo é o loop. Esse loop significa que é uma função que é chamada repetidamente no ciclo principal do nosso software, do nosso programa. Primeiro, acionamos o LED com o digital write, que é o quê? É para escrever, tá, pessoal? Né? Então, a gente vai escrever, né, no LED pin, aí tá alto, alto, ou low, que é baixo, ou pode ser alto ou baixo. E esperamos um segundo como um delay. E esse um segundo, como é que eu coloco um segundo?
eu vou colocar, no caso, não é 1 segundo, vou colocar em 1000, que aí você já tem uma certa conversão, dependendo do software que você está trabalhando. Como a gente está trabalhando no Arduino, certo? Em seguida, desacionamos o LED, né, no LED pin LAW, que é o que? Desligado. Ou você liga ou desliga. E esperamos mais 1 segundo. Este código faz com que o LED pisque repetidamente com intervalo de 1 segundo entre acender e apagar. Certinho? Então, explicando para vocês aí o setup, o loop, o write, LAW, LED, né, que é o que a gente utiliza. E não pode esquecer, pessoal, que o LED tem a parte positiva e negativa. Lembra que nós temos anodo e catodo. E aqui, ó, tá a representação do negativo e do positivo. Não pode ligar o LED errado, senão pode danificar o componente. E para ligar o LED, tem que ligar ele com resistor para limitar a corrente, porque senão pode dar um problema aí, ok? Na nossa ligação. E aí aqui, ó, tá aí a nossa montagem aí, ó, certo? Do LED com resistor, ok? E onde nós vamos colocar aí esse LED para ligar e desligar. Você pode estar colocando também um botão para ligar, desligar, você vai ver que depois você é bem tranquilo de você fazer. Principalmente quando você for na prática lá, ok? E aí, pessoal, o professor Alan depois vai dar continuidade na próxima aula. Nessa terceira atividade, está te auxiliando também para escrever o código aí, né, num passo a passo da nossa terceira atividade, que é para ligar e desligar. Voltando aqui, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Aqui. Espero então que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, certo? Aí, aqui, ó, certo? Desejo a todos aí um bom final de semana, ok? Certo? Fica com Deus, um abraço, tchau, tchau.